Pessoal, bom dia ou boa noite a todos. Nós estamos falando de risco e retorno de ativos financeiros, né, negociados na bolsa. E estamos tomando como objeto de estudo a bolsa brasileira e os ativos que são negociados nesse mercado. Na aula anterior eu deixei umas questões, tá, que vai nos ajudar a centrarmos no tema voltado a risco e retorno dos ativos financeiros. Tá? O que é retorno? Como determinar o risco de um ativo? O que seria a taxa média de retorno, a esperada de retorno, e como analisar a relação risco-retorno de um ativo individual? Quando eu fiz essas questões, fiz pensando na ideia de lembrarmos, tá, dos conceitos ou temas que já foram abordados em Estatística 1, quando falamos de média, desvio padrão e coeficiente de variação. Tá? Essas questões basicamente abordam esses três cálculos, tá? De média, desvio padrão e coeficiente de variação. O que é o retorno? Tá? O retorno basicamente é o ganho de capital que tem um determinado ativo, tá? O desempenho financeiro. Caso o ativo apresente pagamentos de dividendos no período, tem que ser acrescentado. Tá? Com base nisso, a gente determina qual que foi o ganho de capital que o ativo teve, além dos benefícios por dividendos que estão proporcionando, e em função disso, determinar qual que é o retorno que estamos tendo como ativo. Como determinar o risco individual de um ativo? Por meio do desvio padrão. Tá? Por meio do desvio padrão, analisamos a volatilidade do ativo. Tá? E a volatilidade vai ser entendido como o risco individual de um determinado ativo. Lembrando que para o cálculo do risco individual utilizamos o desvio padrão amostral. O que é a taxa média esperada de retorno? A taxa média esperada de retorno é a média dos retornos. Tá? Nós calculamos o retorno de um determinado ativo, pode ser para um universo de um mês, uma semana, um ano. Tá? Uma vez determinado os retornos desse ativo, calculamos a média. E essa média vai ser a taxa média esperada de retorno. Como analisar a relação risco e retorno de um ativo individual? Por meio do coeficiente de variação. Tá? Estou sinalizando aqui. Por meio do coeficiente de variação. Quanto maior for o coeficiente de variação, maior vai ser essa relação risco e retorno. Tá? É preferível, né, escolher ativos que tenham coeficiente de variação menor. Tá? Quando fazemos comparações entre ativos, sempre devemos optar por aquele que tem essa menor relação, risco-retorno. Tá? Alguns eventos, vamos relacionar agora alguns eventos que acontecem dentro do sistema que fazem com que o preço dos ativos, nesse caso das ações, eles tenham a oscilar, que pode ser no curto e ao longo prazo. Né? Por exemplo, as notícias, nós temos mudança de governo, guerras, notícias macroeconômicas, as expectativas dos agentes, a tendência, se algum setor está de moda ou não, como o caso da bolha da internet que aconteceu nos anos 98 e 2000. O efeito de outras empresas do setor, por exemplo, quando uma empresa, digamos, exportadora, pode ser a JBS, publica seus resultados positivos, pode ter um efeito em outras empresas do setor para que o mercado possa precificar o preço de uma determinada ação. E a forma também como que é administrada a empresa. A longo prazo, tá, o que vai influenciar o preço das ações são o desempenho da empresa. Né?
digamos, se a empresa apresenta bons indicadores fundamentalistas ou não, e também os benefícios que ela pode otorgar, tá, por ação, pode ser os dividendos, tá, ou eventuais também em caso de oferta pública de aquisição. Tá? Uma coisa importante, quando falamos aqui de variação de preços dos ativos financeiros, também temos que relacionar os conceitos do risco de sistema. Eu vou colocar aqui. O risco do sistema, ou chamado também risco sistemático. Risco sistemático. Quando eu falo de risco sistemático, tá, estou falando de aqueles eventos para os quais a empresa não tem controle. Por exemplo, guerras, notícias macroeconômicas, quando o Banco Central decide aumentar ou diminuir a taxa de juros, tá? Quando existem mudanças de governo, tá? Quando existe, por exemplo, crises econômicas, vou acrescentar aqui. Quando existe, por exemplo, crises econômicas, tá? Acontecendo aqui crises econômicas, o efeito nas empresas vai se comportar de forma diferente. Talvez algumas empresas vão ser mais afetadas que outras, tá? Porém, todas as empresas vão ser afetadas. Pode ser não na mesma intensidade, tá? Então, quando acontece aqui um tipo de risco não controlável, risco sistemático, tá? Todas as empresas do setor vão se ver afetadas, talvez umas mais que outras, tá? Então, aqui, deixa eu ver aqui, só mudar aqui. Então, risco sistemático, a empresa não tem controle. A empresa não tem controle. Um exemplo disso, como tinha falado, são as crises econômicas, são os juros, a inflação, as guerras, as mudanças de governo e o efeito que possam ter em determinado setor, tá? Agora, contrário ao risco sistemático, esse risco sistemático, ele é medido por uma variável chamada beta. Já vamos falar daqui a pouco, tá? Beta. Contrário ao risco sistemático, nós temos o risco não sistemático, tá? Aquele que pode ser controlável, tá, por a empresa. Por exemplo, um risco não sistemático, mudei a cor aqui, pode ser esse daqui, a administração da empresa. Tá? A empresa pode ter controle sobre isso, da forma como que a empresa está sendo administrada. Tá? Eu queria fazer aqui um parêntese sobre esses dois conceitos, porque a gente vai retomar esses dois conceitos de risco sistemático e não sistemático quando falamos do beta, tá? Do beta, que é o seguinte slide, tá? Aqui nós falamos já do risco do sistema, tá? Beta. Aqui. O que basicamente vai refletir o beta? O beta vai refletir a variação que tem um determinado ativo, ou a volatilidade, né, em relação à carteira do mercado. Tá? Esse beta aqui que eu estou colocando de beta 1, esse beta aqui, é o beta da carteira do mercado. Para nosso cenário seria o Ibovespa. Tá? O Ibovespa, que é composto por aproximadamente 83 ativos. Tá?
vai servir como o intermediador, por assim dizer. E qualquer ativo que apresente um beta superior a 1, significa que ele está tendo uma volatilidade superior ao mercado. Tá? Ou seja, é muito mais arriscado em relação à carteira do mercado, a carteira de Ibovespa nesse caso. E quando um ativo apresenta, digamos, um beta, nesse caso aqui, beta menor que 1, tá? Essa empresa apresenta uma menor volatilidade em relação à carteira do mercado. Tá? E como que a gente determina o beta de uma determinada empresa? Tá? O beta, existem várias abordagens, que pode ser uma abordagem algébrica, que pode ser também uma abordagem matricial. Neste caso aqui, eu estou considerando uma abordagem algébrica. Aqui, gente, que seria um modelo de regressão, tá? Um modelo de regressão. Então, onde que no modelo de regressão o Y vai representar os retornos do Ibovespa. E a variável dependente, desculpa, aqui eu estou misturando. Tá? O Y vai representar aqui o ativo X. Vamos por exemplo, o JBS. E o X, a variável independente, que vai ser o Ibovespa. Ou seja, eu estou querendo saber em que medida, em que intensidade o Ibovespa varia em relação, o JBS varia em relação ao Ibovespa. Tá? Isso é o que basicamente está sendo explicado por meio dessa equação daqui, tá? Desse modelo de regressão. Tá? Por meio do modelo de regressão, eu descubro qual que é o beta do ativo, que vai ser justamente esse daqui, é o parâmetro desconhecido a ser estimado. E esse parâmetro vai mostrar qual que vai ser a inclinação da reta do modelo de regressão. Tá? Vou explicar mais à frente, com mais detalhe, o cálculo do beta. Tá? Uma vez que nós falamos o beta, esse conceito do beta já relacionamos com o modelo CAPM, tá? O modelo de precificação de ativos, tá? Esse daqui, o modelo de precificação de ativos, tá? E a linha do mercado de títulos. Quando a gente fala da linha do mercado de títulos, nós estamos referindo aqui a ativos individuais, tá? Eu estou avaliando ativos individuais em relação ao mercado, tá? Aqui eu coloco, nesse caso, o beta 1, tá? Que é o beta do Ibovespa, tá? E aqui a taxa livre de juros, que seria, nesse caso, a Selic. Tá? Esse RF vem do inglês, tá? Taxa livre, tá? Que aqui no cenário seria entendido como a Selic, que está em 2%, né? Então, a 2%, o beta de uma taxa livre de risco seria zero, tá? Aqui, zero. Tá? Desde o ponto de vista teórico, você entende que toda aplicação feita em um título de governo, ele não apresenta risco, tá? O Banco Central ele é autônomo, tá? E o que ele promete vai cumprir, tá? Tem a capacidade de poder aumentar a oferta monetária na economia. Então, por causa disso, você entende que o beta de um ativo de governo, nesse caso, considerando, por exemplo,
Um título público, o beta vai ser zero. Também a gente pode relacionar, talvez, digamos, não na mesma intensidade, um CDI ou LCA que está pagando uma taxa aproximada da Selic, tá? Com uma taxa livre de risco. Tá? Porém, quando aumenta, à medida que vai tendo uma inclinação aqui a linha de mercado de títulos, tá? O risco também vai aumentar. Tá? Esse daqui, o risco também vai aumentar. E à medida que aumenta meu risco, eu vou ter um prêmio. Esse daqui vai ser meu prêmio. Mas o que significa esse prêmio? Tá? É o custo de oportunidade que o investidor tem por aplicar seu dinheiro em um investimento que tem risco. Tá? Por exemplo, esclarecendo aqui, esse beta zero seria representado como se fosse o investidor investir no Banco Central. O Tesouro, né? Comprando títulos públicos. Esse beta 1 seria entendido como investir na carteira Ibovespa ou no mercado, que já tem um risco de 1. Por ele ter um risco de 1, ele tem que ter um prêmio. Ou seja, ele vai apresentar um retorno superior a 2%, que pode ser, digamos, 7%. Estou especificando. Tá? Porque seria irracional, né, o Ibovespa pagar uma taxa inferior, sendo que eu estou me arriscando para eu investir nesse mercado. Tá? E pode ser o caso de ativos individuais que ofereçam, digamos, um beta inferior, digamos, a 65, pagar uma taxa de quanto? De 5%, ou pode ser o caso de um ativo que tem um beta de 0,5, pagando uma taxa superior ao mercado, que pode ser, digamos, de 10%. Pode existir esses casos, tá? O que estou querendo especificar é o seguinte, tá? Beta zero se refere a um ativo que não tem risco, tá? E à medida que aumenta meu risco, aqui, minha exposição ao risco, para aqui pela direita, o investidor, ele tem que ter um prêmio, tá? Cada ponto aqui, cada ponto dentro da linha de mercado de títulos representa um equilíbrio, tá? Ou uma exigência de retorno, tá? Esse modelo aqui do CAPM, esse daqui, ele tem a seguinte fórmula. CAPM vai ser igual a taxa livre de risco mais o beta do ativo multiplicado pelo retorno de mercado subtraído a taxa livre de risco. Essa diferença daqui entre o retorno de mercado, que é do Ibovespa, e a taxa livre de risco do Banco Central, ele é chamado de prêmio pelo risco de mercado, que é justamente esse daqui que eu estou colocando aqui na figura, tá?